A paz, amados irmãos, Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o anjo do Senhor nos acompanhe o tempo todo, na hora da nossa saída até a hora da nossa chegada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje o Espírito Santo nos diz que Jesus está voltando, ele não vai se demorar. O Espírito Santo nos dá a palavra em Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 12. Amém? Vamos meditar juntos. É o último capítulo de Apocalipse. Não temas em meditar em Apocalipse, porque Apocalipse é a revelação que o Senhor Deus nos dá para nós conhecermos o final. O final, todos nós já sabemos que é a derrota de Satanás e todos aqueles que seguem Satanás. E que os santos morarão numa nova terra com o nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então agora eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia e meditarem comigo em Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 12, e o Senhor nos dá algumas chaves espirituais, amém? E eu vou aqui falar quais são essas chaves. Então diz assim a partir do versículo 12, Apocalipse 22, é o último capítulo do livro de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. Diz assim: eis que venho sem demora. Sem demora, é o que o Espírito Santo nos diz. Quem vem? Jesus Cristo de Nazaré. Ele prometeu que ele voltaria. E ele vai voltar sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras, é a segunda chave espiritual. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mas essas palavras espirituais, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que quer dizer? Que o nosso Deus, ele é Deus que começa lá em Gênesis, início, até Apocalipse, que é o fim. Ele é o primeiro e o último, é o mesmo Deus. Na Bíblia toda você vê Deus interagindo com o homem, é o mesmo Deus, do início ao fim, tá? Outra palavra espiritual: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então vamos meditar nesses versículos. Aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro é aquele que se arrependeu dos seus pecados, se voltou para Jesus, que andou em obediência e que disse não a Satanás. Então esse vai entrar pela porta. Aqui diz: entre na cidade pelas portas. Tá. Quem fica fora? Os que negaram Jesus. Os que andam em pecado, em desobediência, que não querem se arrepender, que não querem largar o pecado, tá? Então, esses são os feiticeiros, os cães não entram no céu, tá? Os impuros, assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. A falta de perdão, tá bom? Continuando. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha.
e quem quiser receba de graça a água da vida. Então aqui Deus está fazendo um convite. Ele está dizendo: eu vou voltar sem demora. Quem andar em obediência vai entrar pela porta da cidade. E quem anda em desobediência e não quer se arrepender e me obedecer, fica fora. Ele está convidando: vem. Amém? E também ele nos diz para nós convidarmos os nossos irmãos, tá? Você vem participar com Jesus, mas também traga os seus irmãos. Leve a palavra de Deus para quem não conhece, para que os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos possam ser salvos, possam entrar pela porta da cidade. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então aqui nesse capítulo 22 fala da nova cidade, a qual os santos participarão com Jesus. Quem é o santo, né? Santo é aquele que viveu segundo o Evangelho do Senhor em obediência a Deus, que ouviu a Deus e que obedeceu. Esse vai ser salvo e vai entrar na Terra Santa, na nova cidade. Amém? Na nova terra. Glórias a Deus, aleluia. Então aqui no início do capítulo 22, nós vamos meditar agora, fala como vai ser essa nova terra. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então não haverá mais tristeza, morte, dor, doenças, tá? Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Então essa é a promessa da nova terra, né? Quando a gente morre, a nossa alma vai ou para o céu ou para o inferno. Então aqui está claro: se nós fizermos boas obras aqui na terra, nós vamos para o céu. E depois que esse mundo aqui acabar, nós viveremos, os santos, os que foram para o céu, vão viver nessa nova terra com Deus, onde haverá paz, alegria, amor. Não haverá nenhuma tribulação, não haverá choro, não haverá maldade. É só amor e alegria com o nosso Deus, como era lá no início de Gênesis, quando Deus fez todas as coisas, fez Adão e fez a Eva. Antes deles caírem na tentação da serpente, eles viviam num jardim, né? Então, será assim novamente. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Mas quem não obedece, quem anda nas trevas e não quer se voltar para Deus, não quer se arrepender dos pecados, esses ficarão fora e vão arder no inferno, tá? Agora vamos meditar em Pedro 3, a partir do versículo 9. Assim nos diz o Senhor: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Qual é a promessa? O que Jesus nos prometeu antes dele partir? Falou com os seus apóstolos que ele voltaria, né? Então não demora. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então,
Ele não quer perder nenhuma alma. Ele está nos chamando, venha para mim, né? Eu vim, né, para libertar os cativos, os doentes, curar os doentes, salvar os perdidos. Jesus veio para os doentes. Então, amado, amada, se você está triste, está com depressão, se você está doente, se você está preso em algum vício, se volte para Jesus. Só diga essa frase: Jesus, me ajuda. Me ajuda a vencer esse vício, me ajuda a sair da tristeza. Me livra dessa depressão. Começa a colocar louvor na sua casa. Começa a louvar o nosso Deus. Comigo foi assim, foi louvando, através do louvor, que eu consegui me aproximar do Senhor. Primeiro veio o louvor, aí veio a oração e depois foi a palavra. Comigo foi assim, né? Com você pode ser diferente. Mas se você está triste, está num quarto fechado, você está desanimado, sem esperança, você não tem força nem para abrir a Bíblia, vai no YouTube, coloque um louvor alegre, começa a cantar, começa a ouvir e começa a cantar. Daqui a pouco você levanta, começa a dançar, levantar suas mãos para o alto, dar glória a Deus, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Deus me tocou muito, eu dando glórias a Deus, 7 glórias a Deus. Glórias a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, glórias a Deus, aleluia. Então o Senhor nos dá mais uma palavra para nós meditarmos, que está em Atos 19, a partir do versículo 4, que diz assim: Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus que se fez carne, habitou entre nós. Foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. E ele voltará, como nós meditamos, no capítulo 22 de Apocalipse, para julgar os vivos e os mortos, os vivos na fé e os mortos na fé, tá? Continuando. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o batismo nas águas, ele é importante. Por quê? Porque é o batismo do arrependimento. É quando a gente aceita Jesus, a gente conhece ali parte da palavra, né? Não vou dizer a Bíblia toda, porque geralmente no início a gente começa a meditar no Novo Testamento, começando por João, conhecendo ali Jesus, os milagres, né? O nosso Deus. E ali o Espírito Santo toca o nosso coração, e aí a gente se arrepende dos nossos pecados, e a gente entra nas águas e sai uma nova pessoa, e Deus já não lembra mais dos nossos pecados. Isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque Satanás, ele vem para colocar o dedo na nossa cara. Então eu vou contar como foi comigo. Eu me arrependi dos meus pecados, eu entrei nas águas, fui batizada, foi lindo o meu batismo, a água estava gelada, mas aí eu orei na hora ali e aí a água ficou quente. O pastor mesmo gritou: gente, a água ficou quente, que milagre é esse, né? As filhas do pastor estavam ali brincando na beira da água, foi num rio o meu batismo, e
Elas falaram, a água ficou morna. Foi assim, uma benção. E a água estava assim congelando, gente. Inverno, Rio de Janeiro, realmente estava muito frio. E ali foi uma benção, a água ficou morna, né? E ali eu entrei nas águas e tudo, e continuei depois meditando na palavra, andando com pessoas, com grupos, né, de irmãs, me submetendo à pastora, e fui ali crescendo, me fortalecendo no Senhor. Mas Satanás, ele vem para colocar o dedo na nossa cara e dizer, ah, você fez isso, você fez aquilo. Não dê ouvidos a Satanás. Não dê ouvidos, porque uma vez que a gente se arrependeu dos pecados, que a gente foi batizado, como diz aqui, que é o batismo do arrependimento, que nós entramos nas águas, nós saímos um novo homem, uma nova pessoa, e Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, amados, guardem bem essas palavras que foram ditas aqui, tá? Foi Apocalipse 22, medita novamente na sua casa. Foi Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, a partir do versículo 9, né? E aqui, Atos 19, versículo 4, que fala do batismo do arrependimento. Nós temos que entrar nas águas, nós temos que passar pelo batismo do arrependimento. Amém? É importante. Glórias a Deus, aleluia. Então, amado, eu peço a vocês que sejam um evangelista, que compartilhem a palavra do Senhor, porque tudo que foi dito aqui está na Bíblia. É Deus que está falando, é o Espírito Santo que está trazendo essa palavra para nós. Amém? Para que mais pessoas possam ser salvas, possam ser libertas, possam conhecer a verdade que é a palavra de Deus. Tá bom? Se você puder, deixa o seu like para o canal crescer, para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus e serem abençoadas e terem a sua vida transformadas. Amém? Aleluia! E é em nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu declaro você liberto, declaro você curado de todas as doenças, declaro o sangue do Cordeiro sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos blindando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano. Glórias a Deus, aleluia. Eu repreendo todo mal na tua vida, toda feitiçaria, toda macumba, toda magia branca, toda oração contrária, toda maldição, toda praga lançada, todo voodoo, todo vício, toda cegueira e surdez espiritual, toda mente trancada, cauterizada, está repreendido, manietado, cancelado e desfeito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro o Espírito Santo descendo sobre você, te iluminando, você, a tua casa, a tua família, a tua descendência. Você caminhando em santidade, entrando no reino de Deus. Declaro você, a tua casa e a tua descendência salvos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo toda tristeza na tua vida, todo câncer, toda doença. Eu declaro saúde para você, da ponta da cabeça às plantas dos pés, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaro unção de alegria, de paz, de felicidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo todo espírito de tristeza, todo espírito de depressão, de timidez, de medo. Está repreendido, manietado, cancelado e desfeito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaro unção de refrigério, unção de paz, unção de amor na tua casa, na tua família e na tua descendência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.